Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Enquanto aí o pessoal vai chegando, daqui a pouco a gente tem na live a Paula Reis. Tava com saudade de vocês. Semana passada a gente não teve live aí, infelizmente, né? Por problemas de força maior aí com relação à internet. Cara, por incrível que pareça, eu fiquei sem internet na semana passada, sem internet de casa, né? Graças à nossa amiga Net, e sem internet do celular, né? Passei o dia inteiro sem sinal do celular, sem sinal de internet, sem sinal de ligação, tudo, tudo. Então eu na esperança de que eu fosse chegar em casa e fosse ter a internet aí pra gente conversar com o Bo Williams, né? Não tive essa possibilidade. Eu até consegui me conectar com a live, mas eu não consegui entrar por conta da internet estar muito fraca. Já estou tentando resolver isso, né? Vou ter que colocar duas internets, uma internet de backup aí pra gente não perder as lives, continuar com os vídeos de forma recorrente aí, da maneira que a gente vem fazendo. E basicamente é isso. E vocês, o que vocês contam de novo? Como é que foi aí? Como é que tá sendo a semana? Como é que foi o dia? Muitos gains, loss, leves loss. Eu hoje tive um pequeno gain, não foi a meta, mas foi um gain, né? Já tá valendo. E basicamente é isso, tá? Pessoal, daqui a pouquinho a Paula Reis vai estar entrando aqui com a gente para trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre o canal dela, canal focado na mulher trader, né? Na mulher que está entrando no mercado, mas os homens não precisam ir embora não, tá? Isso daí é só um a mais aí, ela tem muito conteúdo para passar, vale a pena seguir a Paula, vale a pena se inscrever no canal, tá? Inclusive ela tá começando aí um canal, né, novo, né, tá atualizando o canal para poder trazer mais novidade para vocês, tá? Quem ainda não segue, segue lá. Inclusive ela tá entrando aqui agora para falar com a gente, para ela. Samuca, a entrevista com o Shake Trades vai ser em breve, eu não consigo falar com ele. Oi, Olá, Paula. boa noite, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Boa Obrigado noite, aí. galera que está aí com a gente ao vivo. Tô vendo todo mundo entrando no chat. Adorei o Isso. convite, inclusive. Chamei muitos amigos que te seguem, Oh, legal, as legal, show de seguidoras bola. também, mas os amigos traders conhecem muito seu perfil, né? Ah, legal, que bom, que bom. Eu fico muito feliz de você ter aceitado. Você que é uma pessoa que está sempre com a gente aqui. Estou sempre acompanhando o teu perfil e achei que você seria uma pessoa que poderia passar alguma coisa para a gente aí de interessante, contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho do porquê dessa tua vontade de fazer a mulher vir para a bolsa, né? De começar de um jeito certo, que eu vejo que você é muito realista nas coisas que você fala, sem essa A questão gente de tem uma coisa em ilusão, né? comum. Quando você me chamou, eu falei: olha, a gente tem um match de conteúdo, porque eu sempre falo que a gente tem que ir para o day trade, ou enfim, qualquer operação um pouco mais estruturada de bolsa, com o pé no chão, sabe? Não dá para a gente se arriscar, achar que é um Isso é. cassino, que vai ser um videogame. Eu vejo ainda muitas pessoas, até as que me mandam mensagem, que comentam algo que eu posto, contando relatos desse tipo, né? Que já chegou no trading apertando o botão sem saber ao certo como que funcionava aquilo, né? Então, esse é um grande propósito. Eu acho que desde que eu comecei a estudar day trade, eu já percebi que tinha essa deficiência, assim, tinha até por conta da internet, né? É uma coisa meio difícil de controlar, a gente nunca Uhum. é um mar de informação. E a questão com as mulheres, até que você falou já um pouquinho antes de eu entrar, tem muito a ver com a minha história, né? Eu trabalhei no mercado financeiro por 12 anos, trabalhei em banco de investimento também, em corretora, como agente autônoma, e teve Ah, legal. diversas situações, assim, a gente percebe que
A mulher no mercado financeiro, às vezes ela ocupa cargos que são mais da área comercial ou da linha de frente, justamente para ser aquele cartão de visitas, né? Então, a gente escuta, assim, ainda é um mercado muito machista, tanto para quem trabalha, como eu trabalhei. Então, eu passei por diversas situações, seja com cliente, seja com diretor, que era alguma situação que ficou até chata, e Uhum. até mesmo com nós mulheres, sabe? Às vezes eu acho que chega uma coisa. Algumas pessoas me falam, a gente está em 2020, imagina, não é isso. Você acha que não tem mulher na bolsa? Lógico que tem. Eu falo, gente, tem muito para crescer ainda. A gente melhorou bastante esse ano, né? Até batemos recordes aí de Sim. CPFs femininos na bolsa, mas ainda somos a minoria, né, nesse cenário de investimentos no geral e na bolsa também. O que dirá no day trade? No day trade, quando eu entrei, era até engraçado, assim, curso que eu fazia, live de YouTube que eu participava, eu chegava a chamar lá no chat e falar, cadê a mulherada? Ninguém, Não tem. só tinha uma, duas, assim. Então, é muito importante isso para mim, porque eu passei por algumas situações, assim, principalmente profissionais, que foram difíceis, e, e que eu imagino que se eu levar o conhecimento para outras mulheres, elas vão ter um caminho mais fácil e mais saudável, entende? Uhum. E outra, assim, apesar de eu ter percebido, e isso passou a ser um propósito para mim, eu tenho ciência de que eu sou muito privilegiada, né? Eu tenho meu pai, minha mãe, tem pessoas que eu escuto histórias até de seguidoras, assim, eu cresci com 16 anos, perdi meu pai e minha mãe. Violência domiciliar, enfim, tem Uhum. tantas N situações que ainda podem acontecer com as mulheres por diversos motivos. Então, eu acho que se a gente empodera outras mulheres e ensina a cuidar do próprio dinheiro, essa independência financeira pode auxiliar a evitar muita coisa, né? E, inclusive, ainda falando da minha história, depois que eu saí de corretora, de banco, etc., e comecei a trabalhar de uma forma mais autônoma, que aí eu presto consultoria financeira, né, para empresas até hoje. Eu tive tempo e também aquela preocupação, né, de, ai, agora eu não sou CLT, eu preciso minha corrida para aposentadoria, eu tenho que dar certo, né? Eu vou ter que Isso aí. ter o meu pezinho de meia ali, porque ninguém vai me ajudar. E, e foi aí que eu comecei a estudar, a me interessar pelo day trade. Antes disso, apesar de eu ter trabalhado com investimentos, eu era a menina da renda fixa. Então, E tinha até essa você, rixa. ah, legal. E você acha que a questão de você ter trabalhado antes em corretora, em banco de investimento, te ajudou para o day trade, por mais que você estivesse trabalhando em renda fixa, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ajuda sim, porque você acaba entendendo um pouco mais do operacional, das regras do mercado no geral. A tributação, por exemplo, já era algo que fazia parte do meu dia a dia, né? Sempre prestar atenção em liquidez de um investimento, qual era a tributação, quais eram as regras, então você está mais familiarizada. Mas não era algo que eu tinha ciência, sabe? Assim, eu achava que ainda era complicado para mim porque eu tinha essa barreira do risco, né? Eu achava que eu era conservadora quando eu comecei a investir. E aí, num dado momento que eu achava que a renda fixa não estava muito boa para mim, isso que a gente estava com CDI, né? Isso foi em 2016, 17, CDI Maravilha. 13% ao ano, eu já não estava achando bom. E aí eu comecei a dar uma salpicada, assim, de, vamos para um fundo de ações que pagam bons dividendos. Aí daqui a pouco, vou comprar um fundo imobiliário. Já entrei na bolsa, e já comecei a sentir aquela oscilação no dia a dia, né, como é que era. Aguentei, vi que era legal, entrava o aluguel, agora eu vou para o próximo. Então eu tinha essa barreira muito mais, assim, de perfil ou emocional mesmo, né, de achar que eu não tinha perfil para risco. Então, isso foi muito difícil quebrar, e foi até por isso que eu acho que a gente é tão realista, assim, né? Eu fui com muito pé no Uhum. chão, fiquei muito tempo na conta demo,
Os meus amigos tiravam até sarro de mim, falavam, a Paula tá lá 1 ano na conta demo, não vai sair casou com a conta demo. Tá Mas ótimo, era né? para ter aquela segurança, né? E mesmo quando eu fui para Real, a minha meta era ali chegar em R$ 50 líquidos, assim, pagar as corretagens e ganhar R$ 50. Já estava feliz, sabe? E isso, quando a gente pensa que eu já sabia alguma coisa de mercado financeiro, quando eu converso com outras mulheres ou com amigas minhas, tem duas questões. O paradigma de achar que isso não é para ela, é muito difícil, é muito complicado. Isso é um mercado que tem vários detalhes ali, mas, enfim, eu acho que todo mundo tem capacidade de entender e cada um dentro do seu perfil se enquadrar ali. Talvez não vai chegar ao day trade como a gente, mas que chegue ao fundo imobiliário, uma ETF, uma ação, né? E são dúvidas ainda assim que não passa pela minha cabeça. Então, isso eu vejo que eu aproveitei muito da minha experiência. Por exemplo, o comprar e vender, ou vender primeiro para depois comprar. Como assim você está vendendo um negócio que você não tem ainda? Você não tem, Entende? aham. Esse tipo de Isso já não dúvida ficou, né? que chega para mim, assim, mais do operacional da coisa, né? A Uhum. alavancagem, o risco, até a questão das telas. Você opera com Uma monitores? só. Um Uma só. só. E olha lá, um notebook. Mas o que acontece com os traders que são os ostentação, né? Não são os traders Uhum. realistas. Eu Isso apelidei eles aí. de trader ostentação. Eles postam fotos nas redes sociais, enfim, na internet, com 3, 4 monitores, aquela tela assim que, nossa, parece que ele tá, né, num avião. E Usando isso, todas, né? Parece que tá usando todas e não tá usando uma. aham, Duas no exatamente. máximo. Isso distancia as pessoas do mercado. Muitas pessoas já me perguntaram isso. Mas eu preciso ter 2 monitores? Eu vou precisar de 3 monitores? A pessoa já chega com essa pergunta. Você fala, não, você tem um computador? Começa, né? Baixa a plataforma, abre sua conta na corretora, começa pela conta demo, começa a estudar, não vai, né, se aventurar com 2, 3 vídeos no YouTube. Claro. Mas olha como é engraçado, né? Olha como é importante essa missão que a gente tem, né? Tanto eu quanto você, de trazer a informação de uma forma mais realista mesmo, mais Real. simples e objetiva, né? Então, Infelizmente, assim, essa galera, eles têm um poder muito forte com relação ao marketing, né? E aí acaba a pessoa sendo pega por esse marketing e acreditando que isso é daquela forma. Eu até critico um pouco outros mercados que não são a B3, por conta da forma que o mercado é trabalhado dentro de uma corretora e não dentro de um mercado real, uma comissão como a B3, né? Dentro de uma empresa que seja para negociação por conta disso, porque o marketing acaba pegando a pessoa, dizendo que aquilo dali que aquele cara faz dentro daquele mercado é um trade, na verdade não é, porque eles colocam o trade agora na frente de tudo, até uhum, de apostas, né? E isso acaba denegrindo um pouco o que a gente faz, porque na verdade o trade é você comprar e vender algum ativo dentro daquele dia, né? Coisa que sim. muitas pessoas não fazem e dizem que são traders, né? Mas assim, a minha pergunta para você, Paula, que ficou uma dúvida, achei muito bacana que você falou da tua caminhada, do teu começo e tudo. A minha pergunta é a seguinte: você acredita que a mulher ela tem mais essa pegada realista, de ir mais com calma e mais devagar? Porque eu recebo tanto direct de homens, né? Cara, quebrei minha conta, eu botei um Uhum. dinheiro lá que e aí descobri que eu não sei nada e perdi tudo. E assim, lógico, eu vou receber muito menos contato de mulheres, mas é muito difícil eu receber um contato de uma mulher falando que ela quebrou a conta ou algo do É tipo. Você verdade. acredita que a mulher tenha até mais o pé no chão e consiga levar isso da forma mais correta? Sim. Tem até um estudo que eu tô para postar aqui, que foi, não sei se foi do Financial Times, foi esse ano, assim, em fevereiro, um pouco antes da gente entrar em pandemia e tudo, que eles fizeram essa análise nos Estados Unidos, eles compararam o perfil de traders, porque lá é muito mais comum, né, as pessoas negociarem ativos Uhum. na bolsa e serem brokers, traders, e as mulheres
eles identificaram que é um perfil assim psicológico mesmo ela acaba verificando mais detalhes para tomar a decisão de entrar na operação. Então, ela opera menos, né, durante o dia, faz menos operações, porém, quando ela entra com mais tranquilidade. Normalmente, ela tem mais assertividade. Acho que é uma diferença, assim, de 25% a mais. Eu não tenho muita certeza, porque eu ainda não... Eu preciso traduzir isso até para fazer um post. E... Não, Mas é interessante, né? Que então, assim, tem um estudo e eu também observo isso que você falou. Eu tenho muita seguidora, inclusive as embaixadoras, quero convidar as mulheres que seguem o seu perfil para me seguir lá, porque eu tenho também as embaixadoras, que são aquelas que são traders, são as mais, assim, estão ali mais ativas, me mandando mensagem no dia a dia, tirando dúvida. E elas comentam, falou, tem uma delas que inclusive o marido e ela operam. E ela fala: meu marido já quebrou a banca, eu não, nunca quebrei. tá explicado. Então é real mesmo, assim. Eu acho que a mulher ela tem esse perfil de também buscar mais as informações. Também tem esse outro lado que é um pouco Uhum. negativo, assim. A gente demora muito para começar, né? Para ter certeza, para tomar decisão, falar, tá bom, vou entrar nesse mercado, vou iniciar isso aqui. Do mesmo jeito que para qualquer outra coisa, talvez pensaria mais, né? Planejar alguma coisa na vida. E então tem a parte ruim de se perder um pouco, sabe? De querer, por exemplo, descobre que tem vários tipos de análise, aí quer ficar Quer pro resto da saber vida tudo. estudando. Quer ficar estudando tudo, tudo. Ai, mas agora eu descobri que existe isso aqui. Nossa, tem essa teoria também. E tem não sei o quê. De repente, ela virou uma biblioteca de trading e não está operando ainda, sabe? E o Também homem tem já acha isso. que vai ganhar dinheiro com aquela, né? Ele pega aquela, essa daqui e vambora. E senta na frente e vai Uhum. embora, né? Sim, É, não, são isso é muito poucas legal. mulheres. Ó, essa semana eu conversei com uma, mas assim, é raro acontecer de me dizer que entrou meio que se aventurando e que quando conheceu o meu perfil até começou a entrar um pouco numa realidade. Ela falou: nossa, eu operava com 50 contratos e ia apertando o botão e assim, do mesmo jeito que um dia eu Promover muito ganhava mais rápido. muito, no outro dia eu perdia tudo. E no frigir dos ovos, eu acho que ela ainda estava ok. Ela não me falou nada de uma perda muito, assim, enorme. Mas ela estava ali sem a informação e operando altíssimo. Eu não opero nem com 10 contratos. Então, para que, né, fazer isso? Acho que a gente pode fazer com muita calma. E também uma coisa que eu abordo muito é que você entendendo todo esse operacional, você optando por um tipo de análise do gráfico, você vai poder utilizar isso para swing trade, para tomar decisões no mercado, né? E não ser só aquela análise fundamentalista, quando você vai montar uma carteira de ações, por exemplo. Então, para mim, entrou mesmo como uma diversificação, sabe? Eu olhei e falei, bom, se ali na renda fixa eu estava ganhando algo que estava me incomodando, não era o suficiente para essa corrida que eu entrei, porque não teve só a parte boa da história, não, né? Teve a parte de sair do mercado financeiro, ficar fora da CLT, tentar empreender, e a falência, e etc e tal. Então a conta também ficou alta. E aí eu percebi que eu podia unir essa estratégia do trading, tudo que eu estava aprendendo, a tomar decisões. No fim, assim, eu como investidora eu fui ficando mais confiante, sabe? Tem muita coisa assim que no mercado que é regulamentado que as pessoas não sabem, que dá para a gente retirar dinheiro do mercado, sim. Opções de ações, por exemplo, é uma coisa que agora as pessoas estão falando bastante e é algo que dá também para a gente operar assim, de uma forma bem bacana. Mas cai no que você falou, o marketing. As pessoas acabam, muita gente entra no meu grupo do Telegram e fala assim: ah, mas vocês estão falando de mini índice, eu tô aqui por causa das opções binárias. Day trade não é Exatamente. opções binárias? Tipo, eles já acham que é um sinônimo, né? Day trade Isso aí. é opções binárias, não é outra coisa. É até você explicar que opções binárias não é algo regulamentado no Brasil, é outra história, que eu mesma não opero, né? Até
É interessante você me dizer, né, da sua percepção de mercado, de bolsa, etc. Porque não foi muito que uma opção, uma escolha minha, assim, eu já caí, né, Uhum. na bolsa, na B3, porque eu tinha essa relação, né, com o Exato, mercado isso mesmo. financeiro. Então, E você, hoje você opera o quê no day trade? Você opera futuros mesmo ou você opera mais day trade de ação? futuros mesmo, mini Futuro, ah, índice. legal. Mini Ah, índice, bacana. já me aventurei com o mini dólar, assim, eu falo que eu já flertei com ele, mas eu me mantive fiel ao mini índice. Porque É, tem isso também, né? Se a gente começa como eu não faço só isso da vida, né? Eu tenho outras atividades, até o perfil, né, no Instagram, agora canal no sim. YouTube, você acaba tendo que ser um pouco mais disciplinada. Também não é minha meta diária, não é alta, semanal, etc. Então eu Uhum. consigo. é, eu acho melhor escolher uma coisa só, porque se eu ficasse pulando de galho em galho, eu não ia ter nem tempo de fazer uma análise devida, né? Porque todo dia você tem que fazer uma análise ali do gráfico. Eu falo Então, muito isso pro pessoal. O pessoal quer operar índice, dólar, ação, e aí quer ir para opção, e tudo junto. E eu falo, cara, foca numa coisa, seja bom naquilo, depois você vai. E com o tempo você vai tendo tempo para se aprofundar em outras coisas, né? Você uhum. chegou a falar aí agora do seu canal, que é novo, né? O que vai ter lá pra gente de conteúdo, assim, de Ah, tá novidade? Conta, super, conta, conta. tá super planejado, assim, para esse público que está começando, que está com muita dúvida, está com receio. Então, o que que eu fiz? A gente tem uma playlist que é Comece Aqui, entenda o que que é o day trade, que Uhum. não é cassino, quais são as variáveis aí que você tem que saber. E também um glossário. A gente vai ter uns termos de mercado porque, às vezes, quando a gente vai explicar alguma coisa, é tudo tão complexo, né? Que a gente tem que. É impossível você não mencionar algumas palavras, e algumas delas são até em inglês. É verdade. Então, às vezes a pessoa está super interessada, já está estudando day trade, mas ela entra em alguma live nossa ou em algum conteúdo assim muito específico e fala: ah, legal, não entendi nada que você falou. Stop, nossa, resistência, suporte, tudo vira uma dúvida, né? Então, também vão ter esses quadros, assim, bem rapidinho, só explicando, Bacana. desmistificando. Falou que eu vou desmistificar tudo aí, os termos do mercado, de uma forma bem diferente, simples e objetiva. Óbvio, vão ter também vídeos, assim, mais tutoriais, mais pra frente, depois que a gente... Tô tentando fazer uma linha cronológica, sabe? Uhum. Mas aí eu acho que é interessante também marcar, que é uma coisa que a gente criou, marcar assim, se já logo de cara se o vídeo é básico, intermediário ou avançado. Porque aí, se a pessoa está Legal. começando, caiu agora nessa busca na internet, viu ali que é avançado, já falou, opa, não vou nem ver, porque isso também distancia a pessoa do mercado, né? A gente ficar falando de coisas muito técnicas quando ela ainda não está preparada para ouvir essa informação. Concordo com você 100%. Eu acho que hoje tá difícil você chegar no mercado e encontrar um canal ou encontrar um perfil que explique bem do comecinho mesmo para a Uhum. pessoa, né? A pessoa já pega aquele trem caminhando. Eu fui uma delas que cheguei no mercado, já peguei aquele bonde andando e fui pegando as informações enquanto ele ia andando, sem muito detalhe, sem muito passo a passo. Eu acho que isso daí vai ser um diferencial bacana e eu já vou me inscrever no canal, acabando Eba. aqui a live. E também uma coisa que eu quero fazer, assim, hoje no Instagram eu não estava abordando muito, mas tem acontecido, as meninas estão pedindo, falar um pouco mais dessa estratégia toda, né? Então, assim, realizei lucro, não vou utilizar esse dinheiro para o meu dia a dia. Então, o que que eu vou fazer, né? Vou colocar ele aonde? Então, o que que eu posso diversificar Legal. aí, montando uma carteira de longo prazo? Eu acho que isso é muito importante a gente dizer quando a gente está num país que, assim, a gente que é jovem, dificilmente a gente vai ter uma aposentadoria digna, né? A gente tem uma série de problemas Esquece. estruturais aí que não vai dar certo essa conta. Então, já vamos nos precaver, né? E resolver isso de uma forma independente, né? Nós por nós mesmos. Inclusive, uma coisa que eu acho muito bacana, assim, da sua relação com os seus seguidores, etc., que o seu perfil também tem essa pegada muito de
um meme, uma coisa engraçada, etc. Mas você tá aqui, né? Você vem e a gente sabe que é o Bruno que está por trás do perfil, que está fazendo tudo, que está trazendo esse conteúdo. É Eu, isso. eu vejo muitos perfis, assim, os memezeiros, que eu falo, que às vezes você não vê a pessoa e a gente fica tão curioso, né? Tipo, mas quem é que tá ali? Eu acho legal Será? ter os Será que dois, ter a opera mesmo, brincadeira. né? Será que isso conta mesmo e opera mesmo, né? Aham, também tem isso, né? Tem que mostrar a Eu realidade. Você até mostra a realidade. ultimamente tenho colocado algumas operações, desculpa te cortar, até tenho colocado algumas operações para o pessoal ver que realmente cara, eu sento aqui, eu faço o meu dinheiro, né? Faço Uhum. as coisas direitinho, porque é um pouquinho, na verdade começou como uma brincadeira, né? Eu queria aliviar a mente depois do day trade, aí fazia um meme, colocava lá e acabou que o pessoal gostou, e aí virou um canal de. Depois eu vi o tamanho da responsabilidade que eu tinha, né? Não foi nada pensado. Tô Tinha uma entendendo agora. responsabilidade. Exatamente. Uma responsabilidade grande de tentar fazer esse trabalho aí que você está fazendo, de tirar as pessoas que vêm pelo caminho errado e tentar explicar um pouquinho aí do caminho certo. Mas, Paulo, Uhum. assim, queria deixar aí aberto se você quiser falar alguma coisa. Se alguém tiver alguma pergunta para Paula, É manda aí, mesmo, né? vamos ver o que a Acho que galera. ela. Já segui lá no Exatamente. YouTube, ó. A Ju já Tá, passou a viu? me seguir. Também Tá numa vendo? apresentação dessa, eu não tinha nem entrado ainda, o Bruno já estava falando tudo de mim. Que eu falo com Lógico, mulheres, eu que eu estou abrindo o YouTube, já que já Makeup está conheci. aqui. O que é glossário? É como se fosse um dicionário mesmo. Pegar uma lista de termos. Não liga pra ele não, Paulo. O Celo é um mimizento. Ele vem aqui só pra zoar. Depois ele vai lá no Filha da meu. mãe! Ele tá só zoando. Não liga pra ele não. Depois ele é um Fui amigo, tá? pega, Que né? aparece aqui pra falar besteira. Entendi, Não liga não. entendi. Ó, o Vitor é dos meus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que o pessoal mandou. E tem E dúvidas assim, bem fala. específicas, assim, que às vezes cai no colo, né? Agora eu vi um rapaz falando que ele tem 14 anos. É, Sim. outro dia uma seguidora falou para mim, eu tenho 16 anos, quero começar a estudar, onde que eu baixo o MetaTrader? Falei, poxa vida, deixa eu pensar, né? Eu com 16 anos não estava nem pensando nisso, que ótimo que você está pensando. Falei, bom, Queria eu com 16 anos. né? Queria eu ter pensado nisso. Falei, bom, entra, ver com seus pais, né? Se eles liberam uma conta demo no CPF deles aí, né? Explica direitinho, se quiser eu ajudo a explicar. Aí não deu certo. Ela falou, minha mãe não quis abrir a conta na corretora, não. Falou que ficou com medo de, mesmo de ser um simulador, eu perder dinheiro lá, vai saber, ela não vai estar olhando. Aí fiquei nessa, né? Aí já joguei nos grupos dos universitários, né? Que eu falo, meus amigos de curso de day trade. E aí eles deram umas opções ali de entrar no site do MetaTrader. Então, assim, às vezes tem muita coisa que a gente também nem viveu, né? Então é uma troca, assim, um exercício de ir A gente trocando. aprende demais, né? Eu aprendo Uhum. muito com os meus seguidores. Quando eu abro lá a caixinha de pergunta, às vezes vem uma pergunta que eu não estou tão familiarizado, às vezes é mais sobre ação, e até perguntaram agora se eu opero só futuros. Eu só Eu ia opero te futuros, eu perguntar. opero índice e dólar. Então, às vezes vem uma pergunta sobre ação. E por mais que eu não saiba, eu vou buscar, porque eu acho que se aquele seguidor ali, ele sentiu vontade, e às vezes a gente passa pelo story sem olhar, sem ler, sem nada, então, se ele parou ali, perdeu o tempo dele, botou uma pergunta ali, ele merece ter uma resposta. Então, eu Com vou atrás da certeza. resposta, aprendo com a resposta e coloco ali para ele, né? É exatamente isso que você está falando. Sim, A gente sim. está sempre aprendendo. E eu vejo que você posta também as maiores movimentações no fechamento do Sim, sim. mercado. Isso é legal, porque às vezes a pessoa está ali no dia a dia dela, vivendo outras situações, né? Da especialidade dela, do que ela trabalha. E você traz uma informação assim mais bate-pronto, já faz ela lembrar, fala, poxa, peraí, né? Então, olha, tal empresa, amanhã eu vou olhar e vou fazer algo com o meu dinheiro, né? Vou entrar na minha corretora, vou investir. Então, é bem Ó, a Ju tá importante isso. perguntando aí um negocinho para você. Qual o seu conselho que você dá para mulheres que estão começando agora? Um conselho para mulheres que estão começando agora. Primeiro,
Estude bastante. Estude, treine. Não comece com o seu dinheiro antes de você ter adquirido consistência na conta demo. Isso é essencial, porque dá aquela vontadezinha, né? De ir para real. Ah, inclusive nem li o resto. Entrei na conta real ontem pela primeira vez. É, Ah, então. Aí você tem que e deixa eu te avaliar. perguntar, com toda a tua experiência, toda a tua bagagem, desculpa te cortar aí, às vezes a internet ela Não, dá uma imagina. travadinha, eu acho que você acabou e entro, desculpa. Não, e senão eu Você, falo muito também. não, é show, tô gostando de ouvir. Assim, a minha pergunta é a seguinte, você acha, todo mundo pergunta isso, eu já expliquei 300 vezes pro pessoal que eu acho que não tem como mensurar, as pessoas perguntam sempre se tem como saber mais ou menos o tempo que a pessoa tem para ficar pronta. Eu acho que depende muito de cada um. Qual é a sua opinião com relação a isso? Também acho que depende muito de cada um. Depende muito do tempo que você tem para se dedicar, porque o tempo de tela influencia muito. Então, por exemplo, eu ter ficado um ano na conta demo, e depois também eu nunca operava assim todo dia no início, 2017 ali, quando eu fui para Real, não estava todo dia. Eu sofri bastante com isso, porque se eu não me dedicava para o mercado, eu ia demorar mais para ajustar meu operacional, achar ali meu caminho. Então, em contrapartida, eu tenho amigos que com 7 meses eles são ótimos operadores. E tem uma leitura mesmo assim de mercado que você fala, poxa, você tá de brincadeira, é mãe de Ná. Ele vai fazer Então, isso e faz, né? uhum. Então tem muito disso, assim, depende muito da pessoa, mas o que eu mais observo é aquela questão da gente, sabe, eu falo isso demais até, expectativa versus realidade. Então você tem aquela expectativa aqui em cima, tipo, vai ser fácil, não sei o quê, eu vou estudar, comprei o curso falaram que em 6 meses eu termine, nananã, já vou começar a operar, mas a realidade é outra. E normalmente é por conta da nossa falta de tempo, de toda essa tecnologia que a gente está envolvido aí, são redes sociais, WhatsApp, tudo popando ali para tirar a nossa atenção, e aí o processo fica mais demorado, sabe? Então, eu acho que também é por isso que cada um tem o seu tempo, sim. Assim, não dá para dar uma receitinha de bolo. Inclusive, ninguém vai chegar para você e te entregar o troféu também. Pronto, virou day trader, Você pode está pronto, começar. né? Você vai ter que Eu acho descobrir isso. isso. Eu acho que isso é muito da cultura, né? O cara, quando ele quer ser advogado, ele vai até receber a carteirinha de advogado. O médico vai até receber o diplominha de advogado. E aqui no day trade você não tem ninguém para chegar para você e falar, ó, pronto, agora você está pronto. Não, não tem. E as pessoas buscam muito isso, né? Eu acredito até por conta de não entender que ele mesmo é que se controla, né? E é o grande ponto que a gente fala sempre, né? De ter o autocontrole para poder operar e etc. Essa questão Sim, que você estava falando aí do tempo de tela, eu acho que é a coisa mais importante. Independente de estudar, de ir atrás, na minha opinião, o tempo de tela é o ponto mais importante que a galera tem que focar. Quem está começando, quem está no meio, quem até está no avançado já está no nível, mas que deixa a tela um pouquinho de lado e cai muito no conteúdo. Você vê movimentos ali que você vai ver todo dia, mas você só percebe se você sentar na frente do computador e estar ali no mesmo horário, na mesma hora, todo santo dia. Você está corretíssima nisso e eu concordo 100% no que você falou. então, é engraçado isso. Eu estava até conversando com um amigo meu que, inclusive, é um desses exemplos, assim, que em 7 meses ele estava operando muito bem. E eu observo que tem essa questão de perfil também, sabe? Às vezes, se a pessoa chegou, fez utilizou todas as nossas recomendações, então estudou bastante, treinou bastante. Eu estava na conta demo, teve consistência na conta demo e foi para real. E por algum motivo ali no meio do caminho começou a não ter êxito. Aí você tem que também se avaliar se você tem essa disciplina, se você tá. Porque às vezes a gente se engana muito, sabe? Fica nessa de, eu tô fazendo tudo que mandaram, mas nossa, eu fiz do meu jeito, assim, né? Quando eu podia, a hora que eu podia, na quantidade que eu podia. Então, normalmente existe um perfil, assim, seja da disciplina ou até mesmo, assim, da pessoa que é mais metódica,
Normalmente as pessoas metódicas se dão muito bem como traders. Então, se você já está acostumada ou acostumado, né? Que eu tenho mania de falar tudo no feminino, porque é só mulher. Com alguma coisa em outro âmbito da vida que você já tem que ser assim mais racional, mais metódico, dá uma chance, sim. Eu sei que tem todas essas coisas que a gente falou que distancia a gente do mercado, seja pelo gráfico, seja pela oscilação, ou por notícias, coisas que as pessoas falam, mas dá uma atenção para isso, porque só de você ter um perfil assim, você já está com meio caminho andado, sabe? Acho que isso é Show uma de boa bola, show dica de bola. para dar para quem está querendo começar. Excelente, excelente. Paula, assim, queria deixar aberto espaço para quando você quiser a gente fazer outra live, tá? Já fica aqui o meu convite de antemão. E assim, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, tá? Deixa aberto aí para Uhum. você, falar um pouquinho se você quiser do seu canal, o pessoal seguir lá. Eu já dei várias dicas para o pessoal, que vai ter muito conteúdo bom. E pode contar comigo que eu vou estar lá, hein? Sim, sim, muito obrigada. Inclusive, a gente pode fazer coisas juntos. Sabe Opa, vamos que eu não tenho tido muito tempo, até por essa correria, assim, a pandemia me pegou bem de jeito, sabe? Eu estava no meio de uma mudança de casa e, ao mesmo tempo, eu já tinha coisas agendadas, seja de live ou de lançamento de canal, que eu não quis deixar de fazer. E a minha mudança de Uhum. casa, assim, ela aconteceu em março, uma semana antes de começar a fechar tudo para quarentena, e eu fiquei até maio me mudando, e tô até hoje. Até hoje ainda tem coisa em caixa e tal. Então, assim, foi bem complexo. Estou te falando isso porque eu não tive tempo de conferir muito as operações que você posta, assim, por exemplo, no YouTube e tal. Então, a gente Uhum. pode ver de fazer coisas juntos também nesse sentido, assim, algo no YouTube, algo de. é, eu brinco que eu acho que eu vou fazer o Mudo das Lamentações daqui a pouco. Vou criar um jeito da galera me mandar a foto, ver onde que ele viu ali no gráfico para tomar o loss, e a gente analisa juntos. Fala, olha, na minha percepção, você devia melhorar isso aqui. Boa, boa. Já é uma ideia. Porque Já está acontece aceito muito, o né? convite, hein? Opa! Acontece muito da gente ter mensagens desse tipo, né? Da pessoa. A gente está aqui conversando com quem nos segue todo dia, e então chega um momento que a pessoa se sente à vontade, né? De trazer alguma coisa que talvez ela não teria coragem de perguntar para o próprio professor de curso de day trade, né? Com certeza, com Ela já certeza. pega e fala assim, nossa, porque eu tô no meu segundo curso, no primeiro curso, mas eu queria te perguntar. Então vem perguntar pra gente, mas não pergunta lá, ou porque tá num ambiente ali que tem vários alunos e fica com vergonha. Também mais uma dica, nenhuma pergunta é boba, faça porque se você teve, qual mal, né? Qualquer um pode ter tido e alguém já passou por aquilo, vai saber te explicar, etc. E pode ser que ajude até a gente mesmo, né? Como a gente falando agora. Pode ser que a gente vá buscar a Uhum. resposta e ainda traga para ele e a gente aprenda junto. Sim. A ideia é essa. Então, falando um pouco disso, quero convidar todo mundo para conferir ali o canal. É, eu mencionei, por exemplo, opções, sendo bem real, né? Eu estudei opções, até por ter trabalhado no mercado financeiro, mas eu não opero opções de ações. Então, agora, como você disse, né? Quando a gente chega no momento e fala, tá bom, já estou num nível X de uma coisa, estou capaz de aprender outra, então vou testar. Então, tenho pensado em também fazer um vlog, alguma coisa assim, relacionada a um curso de opções que eu vou fazer e mostrar para as pessoas, assim, primeiros passos em opções. Então, a gente não é o dono da verdade, né? Não é porque a gente está aqui que a gente sabe Uhum. tudo. Tem dias e dias, e tem o dia do loss, tem a operação do loss, tem a operação do gain. Que é Hoje, por normal, exemplo, é um né? dia que eu não operei. Eu não consegui operar. Eu acordei mal, mal, mal. Acho que até por conta de lançamento. O lançamento do YouTube foi na terça-feira. E era meu aniversário. Então, imagina. Tudo, né? Aconteceu na vida. Então, hoje eu acordei assim com uma enxaqueca, morrendo. Eu falei, cara, pra que eu vou me forçar a operar hoje? Eu não vou sofrer com isso, entendeu? Porque senão você já chega ali e o mercado
vai cobrar a conta, né, da sua falta de Aí atenção. aí você toma um loss, aí fica pior daquele dia e uma Aí nunca coisa mais vai piora voltar, né? muito. Aí demora para voltar, né? Exatamente. Paula, tem gente perguntando aqui qual é o Instagram. Fala pra gente aí, porque o pessoal já tá querendo sair da live já e já seguir você. Ah, Fala aí. certo. Então, o Instagram, canal Mulher Trader. No YouTube tá Mulher Trader só. Então a gente colocou agora no Instagram canal Mulher Trader justamente para facilitar aí a Poder galera levar o pessoal, lembrar né? do YouTube. Telegram também, canal Mulher Trader. E contem comigo para esse tipo de conteúdo. Vamos pegar na mão, explicar no detalhe para você que está começando. Swing trade ou até fundos de investimentos. Eu falo de tudo um pouquinho, assim, para você também ter essa consciência de que não precisa. As pessoas separam muito, né? Quem é trader, Uhum. então vive disso, é uma profissão. Como que é a relação de trabalho do trader? Às vezes me perguntam isso também. Não, a gente não precisa dividir, sabe? A gente tem que pensar que estamos falando de dinheiro, né? De retorno financeiro. Então, tudo que eu puder agregar em conhecimento nesse sentido, você vai lá na frente ter uma aposentadoria tranquila. Esse é o foco ali do canal e do meu Instagram. Então, por favor, sejam bem-vindos. Show de bola, Paula. Todo mundo vai seguir lá, tenho certeza. Eu vou estar seguindo também, porque conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que até quem já está operando já há um bom tempo no mercado tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. O mercado está sempre mudando, tem sempre uma informação nova aí que alguém pode trazer. E, assim, queria te agradecer muito pela presença. Muito obrigado, valeu mesmo. E saiba que Obrigada a a você. porta está aberta para quando você quiser fazer a live de novo, a gente está aí, tá bom? Fechado, eu venho. Já vamos pensar nos próximos temas. Vamos fazer uma com um tema bem bacana aí para ajudar o máximo de pessoas possível, Fechou. Obrigadão, tá Bruno. bom? Gente, o pessoal que está no chat, muito obrigada. Boa noite para vocês. Quem tiver pergunta para Paula lá, manda no direct dela que ela vai responder com todo carinho, Sim, eu tenho certeza, né, Paula? com certeza. Obrigado, Paula, valeu. Uma Obrigada a boa noite. você. Boa Tchau, noite. tchau. E aí, pessoal, como é que foi? Gostaram? Show de bola? É isso aí, Matheus. Conhecimento nunca é demais. Pessoal, segue lá a Paula no Instagram, tá? Canal Mulher Trader. Mulheres, deem uma moral para Paula lá, né? Canal Mulher Trader. YouTube também, Mulher Trader, né? Ela está começando o canal agora. Não tenho dúvida que vai ser um conhecimento tão bom aí para vocês, que a coisa vai ser bacana. E E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Qualquer coisa eu respondo aqui para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta aí, tá? Quem tiver alguma dúvida, normalmente a gente continua a live, mantém a live, responde as perguntas no final. A gente respondeu aí algumas perguntas, tá? Que estavam pertinentes ao que ao que estava sendo falado, tá? Leandro, você acompanhou só o finalzinho? Vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Daqui a uns 20, 30 minutos a live tá lá no YouTube, tá? É, Prosperando no Reino. Como começo a operar? Já perdi 1.500 pelo celular. Hoje estou estudando, por onde começar? Então, cara, é o seguinte, eu já começaria não operando pelo celular, tá? A gente tem aí o e-book gratuito no link na bio, tem o curso gratuito no YouTube, que são mais de 12 aulas de curso, tá? Gratuitos, melhor do que muito curso pago por aí. Dá uma olhada lá e tenta não operar pelo celular, tá? As, as variáveis são muito grandes, tá? Para você ter uma noção aí de alguns pontos que, no meu ponto de vista, já está errado, tá? Estou com o fator, Matheus, estou com o fator medo me afetando. Tem alguma dica? O medo, cara, o medo ele só pode ser de duas coisas, tá? Na verdade, uma, né? Medo de perder dinheiro. O resto você não pode ter medo. Você tem que entender o que você está fazendo, tá? Confiar no que você está fazendo e só colocar o dinheiro que você pode perder. Pensa no seguinte: esse dinheiro aqui já está perdido. Separa ele
entre aspas, tá? Não é já tá perdido, e deixa ele para lá e foda-se. Não, não é isso. Ele está perdido, ele já é um dinheiro que eu destinei ao mercado, que eu posso perder, ele não vai me fazer falta, mas você tem um estudo e você acredita na sua estratégia, no que você vai fazer, e aí você vai perder o medo, parte dele, tá? Porque um pouquinho de medo é sempre bom para você se preservar e preservar teu capital, tá? Celo, você já reparou que seu gráfico na parede é em tendência de baixa com candle de alta? Na verdade, não é. Na verdade, ele é um gráfico de tendência de alta, só que pela câmera ele parece ao contrário, tá? Só para você, fica a dica. Depois eu posto uma foto, tá? Leandro Dutra, você acha que estamos na era do fim do tape reading? Cara, eu acho que isso vai demorar, na verdade, tá? Lá nos Estados Unidos o book já é fechado, né, etc. Não tem book aberto como aqui. Mas acredito eu que isso vai demorar um pouco. Não vai ser assim uma coisa tão rápida, tá? O endereço do YouTube é Trader Realista, igual ao Instagram, tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui o Leandro Dutra. O diário de trader é a salvação para a virada de chave raio-x do seu comportamento. Cara, concordo. E quando eu comecei a fazer o meu diário de trade e comecei a ver o que eu deveria fazer com o que eu realmente estava fazendo. E aí eu comecei a bater um com o outro. E aí eu comecei a ver que eu estava entrando em operações que não era para eu entrar. Que se eu deixasse de fazer aquelas operações, eu iria me sair muito melhor. Então, comparando o que eu deveria fazer naquele dia com o que eu realmente tinha feito, a coisa começa a abrir, a nuvem começa a sair, você começa a entender, tá? É isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Eu vou finalizar a live aqui. Daqui a no máximo 40 minutos vai estar lá no YouTube, tá? Para quem não assistiu, quem quiser assistir, indiquem os amigos, se inscrevam no canal e se não segue a página, segue aí, tá? Respondendo aqui a última pergunta do Matheus, quando começou a operar, quanto tempo até a consistência? Cara, eu demorei um pouco mais, tá? A gente estava ali conversando com a Paula, falando sobre 7 meses e tudo. Eu demorei uma média aí de 1 ano e 7 meses, 2 anos para começar a ter consistência, tá? Mas, como eu falei no vídeo, a questão é o tempo de tela, tá? Foquem no tempo de tela. Você começa a ver coisas que você não vai ver em nenhum curso e que você não vai encontrar em nenhum livro. Não estou falando para vocês deixarem de estudar. Continuem estudando, mas foquem no tempo de tela. Beleza? Pessoal, abraço, boa noite.